Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 5. Vamos lá, vamos começar? Bom dia! Ontem, quando finalizamos Hebreus 4, eu deixei um pedacinho de Hebreus 4 para a gente poder dar continuidade hoje, porque era um dos temas de hoje, dos tópicos, aliás. E por isso que hoje nós vamos dar continuidade a Hebreus 4, mas é só um pedacinho. Vamos lá? Vamos começar? Hebreus 4, versículo 14. Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Agora a gente vai começar o 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens designados para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar-lhes ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seu próprio pecado, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória e de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E diz noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta com lágrimas, àqueles que possam salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designados por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem um pedacinho do 5 que é continuidade do 6. Então eu vou continuar amanhã, tá bom? E assim como fizemos ontem, vamos fazer hoje de novo. É que ele fala sobre quem é Cristo, o que Cristo fez, como Cristo se tornou o nosso Salvador. Então o texto ele fala que Jesus é o grande sumo sacerdote. E às vezes a gente pensa assim, uau, grande, né? Que coisa forte, poderosa, quanta liderança. Mas a gente precisa entender que uma pessoa, para ela ser sumo sacerdote, que para ela ser um dirigente, ela precisa estar revestida de santidade. Aqui diz que ele foi ser sumo sacerdote. Ele passou pelas mesmas tentações que eu e que você, mas sem pecados. Daí você vira para mim e fala assim, pô, obviamente, Jesus é Deus. Então ele tinha total condições de passar pelo que fosse sem pecado. Engano seu, querido. Jesus, quando veio encarnado nessa terra, ele veio diante de todos os encontros que essa terra lhe proporcionava. Ele veio 100% homem. Ele nasceu de uma mulher. Quando ele, se desenvolve no útero de Maria, Jesus, ele vem totalmente humano. Ele era 100% Deus, mas 100% humano. Inclusive, a Bíblia diz que Jesus era 100% humano. Porque dependendo, da pessoa, vai pensar, para ele era fácil. Não, não era fácil. Era difícil, assim como para mim. E assim como para você também. Que Cristo fosse, alguém que não fosse limpo de tanto pecado.
e ele se tornou puro. E ele entendeu tanto a missão dele, que ele se tornou puro por ele, mas não só por ele. Porque um sumo sacerdote, ele não se purifica apenas por ele se purifica pelas ovelhas. Só que as ovelhas de Cristo somos nós, todas as pessoas do mundo. Cristo, ele veio para mostrar para a humanidade que era possível ser obediente. Deus deu uma missão para Israel para desenvolver a obediência e Israel falhou. Israel pecou. Israel transgrediu. Ô raça de povo desobediente é Israel. O tempo todo na Bíblia, Jesus fala com Israel: ó povo desobediente, como vocês fazem isso? Como a nação que eu coloquei para me obedecer na terra, para ser inspiração para outras nações, faz o que vocês estão fazendo? Vocês são muito desobedientes. Vocês não querem me obedecer. Então Deus manda ele mesmo aqui na terra, ali no meio daquele povo desobediente, para mostrar que é possível ser fiel. Para mostrar para mim e para você que é possível ir além. Então Jesus vem como um sumo sacerdote. E aqui conta qual eram as missões do sacerdote, que era se purificar pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. E assim Jesus fez. Ele passou por todas as fraquezas, ele passou por todas as circunstâncias e ele foi até o fim. E depois, durante os seus dias na terra, ele ofereceu, olha só, Jesus sendo Deus, ele nem precisava de orar. Para pensar comigo aqui com você. Para que Jesus orava? Ele já era Deus, ele ia orar para ele mesmo? Porque hoje nós entendemos que o nome de Jesus é poderoso. E nós entendemos que é Jesus em que muda a história. Concorda comigo? E a gente ora em nome de Jesus. Mas ele sendo Deus, para que ele orava? Então a Bíblia diz que durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. O que você tem oferecido diante de Deus? Quando Jesus olha o teu coração, quando ele se inclina para a humanidade e ele enxerga você, vamos colocar você aqui no centro da história. Você está orando e Jesus está te observando. O que ele tem visto sair do seu coração? A Bíblia diz que não é que Jesus orava, é que Jesus orava e suplicava a Deus. Ele era tão humilde, ele sabia tanto o que ele estava aqui fazendo na terra, que ele orou, ele suplicava a Deus. Olha o que ele fazia. Ele apresentava orações, súplicas em voz alta. Em voz alta. Com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, tendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ele orava, não só orava, mas ele suplicava em voz alta, com lágrimas, sendo submisso. Se Jesus, as pessoas, acham que submissão é algo inerente apenas à mulher, lei do engano. Um homem, um sacerdote, ele precisa ser submisso. Ele necessariamente tem que ser submisso à mão de Deus, ao nome de Jesus, a tudo que Cristo representou nessa terra. Um homem que não tem submissão no seu coração, entrega, ele não consegue ser sacerdote nem da sua casa e nem da sua vida. É impossível. Um homem que não sabe qual é a sua missão, um homem que não sabe qual é o seu papel, um homem que não sabe onde está o seu lugar, ele não consegue saber como vai desenvolver aquela vida dele. E olha só, Jesus, talvez nos meus olhos e nos seus olhos nem precisava, ele era o próprio Deus, mas ele orava, suplicava em alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvar, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus era ouvido perante Deus, porque ele era submisso. Uau!
Será que eu e você não estamos sendo assim insubmissas, insubmissos? Será que a tua oração não passa do teto porque você tem gerado dentro do seu coração raízes de insubmissão? Deus não está alheio ao clamor do seu coração. E eu vou continuar lendo um pedacinho só para vocês entenderem. Embora ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquele que o sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que obedecem, sendo designados por Deus sumo sacerdote, segundo a lei de Melquisedeque. Olha só, Jesus, ele é fonte de salvação, mas só para um grupo de pessoas. Qual grupo você quer pertencer? O grupo de pessoas que obedecem para entrar na vida eterna. Meu Deus, Polly, As coisas do céu, as coisas do Senhor, elas precisam ser muito mais importantes na sua vida, no seu coração, do que as tuas circunstâncias. O dia que você priorizar o reino de Deus em detrimento de você mesmo, eu tenho certeza que no dia da salvação você vai escutar: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Quanto tempo essa vida vai durar? Tem pessoas que a vida durou 20 anos, 25. Existem outras que a vida durou 30, 35, 40, 50, 52, 60. Eu tenho um avô de 84 anos e eu tenho uma avó de 81 anos. Então, tem uma coisa que eu tenho certeza, que a vida para eles, para o meu avô já durou 84 anos e para minha avó já durou 81 anos. Mas não é para todo mundo. Não são todos que vão chegar aos 84, aos 81. E se Cristo te chamar amanhã? O que você fez até hoje? E se Jesus aparecer na tua vida? E se for o dia de você se encontrar com Ele na glória daqui a um mês? E se viesse um anjo, profeta, e falasse assim para você: arrume a tua casa. Assim como foi dito para o rei Ezequias: arrume a tua casa, que em breve eu vou te levar. Não, Deus, não faz isso comigo, não. É por isso que ele não sai avisando. É por isso que a morte, ela chega como um ladrão. Ela te rouba da vida. E ela te conduz à vida eterna. Mas se hoje fosse o teu último dia, o que você teria apresentado diante de Deus? Como estariam suas mãos? Mãos limpas e coração puro? Então, hoje é dia da gente renovar as nossas expectativas. Hoje é dia de você levar o evangelho com toda a seriedade que você pode levar. As pessoas que eu tenho conversado, elas falam para mim que estão muito preocupadas com os valores deste mundo. Gente, o mundo sempre foi mundo. Vocês têm noção de como era Sodoma e Gomorra? Vocês não fazem ideia. Se vocês abrirem a Bíblia diante de Gênesis, vocês vão falar assim: Brasil, meu Deus, igual aqui. Não, era um pouquinho pior. Era tão pior que Deus destruiu aquela cidade. As pessoas praticavam conjunções carnais no meio da rua. Por era carnaval? Era. Só que eles viviam num intenso carnaval. As pessoas praticavam conjunção carnal com quem estivesse na frente. Mulher, mas acontece isso no meio da rua. Você tá andando no meio da rua, de repente, conjunção carnal. Uau! Era mais ou menos assim que acontecia. Tanto é, para vocês terem ideia, dois anjos que foi para salvar a família de Ló. Eles, do trajeto do início da cidade até chegar na porta da casa de Ló, eles foram totalmente assediados pelos moradores. Os moradores queriam praticar conjunções carnais com os anjos. Eles queriam, sabe, eles ficavam irritados, eles batiam na porta da casa de Ló: nós queremos, tal, não sei o quê. Gente, tem noção de como era Sodoma e Gomorra? É obrigatório. Ou você pratica conjunção carnal, ou você sai dessa cidade. O prazer, o deleite, né, do seu corpo era algo que não tinha escolha. Você tinha que fazer.
A promiscuidade, a sujeira, a impureza era tão pesada, que Deus poupou apenas a família de Ló por amor a Abraão. Só. Fim. Chega. Tanto é que a mulher de Ló estava com o coração dela tão fixado naquela impureza, naquela sujeira, que a única orientação que os anjos deram para eles foi: não olha para trás. Ela olhou. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Hoje, no lugar exato onde ela virou uma estátua de sal, é a maior salina do mundo. Para vocês verem que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O sal que sai dali, né, que é produzido ali, onde a mulher de Ló faleceu não, virou uma estátua de sal, ele abastece grande parte do mundo até hoje. Para vocês terem ideia do que aconteceu com ela por causa daquela mulher. Hoje nós temos muito sal produzido ali naquele lugar. Do nada. Poliana, do nada? É, do nada. Mas nós que somos de Deus sabemos que nada é do nada. Então, às vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, tá difícil criar o mundo. Tá difícil? Sabe quando... Criar o mundo não, criar os nossos filhos, né? Sabe quando Jesus veio na Terra? Ele morreu? Ele ressuscitou? E ele subiu aos céus? Sabe exatamente nesse momento em que os apóstolos começaram a pregar o evangelho e levaram o evangelho a toda criatura? Sabe o que aconteceu? Todo mundo que se convertia é queimado em praça pública. Eles eram degolados, pendurados em cruzes, igual Jesus, que amarrados, né? E aí? É cristão? Vai morrer. Aí eu te pergunto, tá mais fácil ou tá mais difícil viver hoje em dia? Tá mais fácil. Você precisa controlar o que você vê, você precisa controlar o que você escuta, você precisa controlar o teu corpo, o teu templo. Mas hoje nós ainda vivemos num país livre, nós somos ainda uma democracia, ainda porque a gente não sabe como funcionará o mundo daqui para frente, né? Esperamos que continue assim. Então hoje, para mim, para você, tá muito mais fácil. Não ache você que tá mais difícil, não. Só que naquela época, ainda com todas as dificuldades, Jesus sendo o próprio Deus, ele nem precisava daquilo, mas ele fazia aquilo para te inspirar e para me inspirar. Ele orava em voz alta, com súplica, chorando. Você sabia que a Bíblia diz que a oração dos santos, ela sobe como incenso suave às narinas de Deus? Apocalipse 7, eu acho. Não só isso, ou é 7 ou é 8. Não só isso. A Bíblia diz que todas as vezes em que um santo chora, desce um anjo, ele colhe a sua lágrima em uma taça. E essa taça é oferecida como sacrifício no altar do Senhor. E aquela taça oferecida no altar de Deus, ela é queimada e sobe às narinas de Deus como incenso suave. O teu choro sincero, o teu choro honesto, o teu choro em súplica, ele é recebido no coração de Deus. Aí eu te pergunto, para quem você tem chorado? Para quem você tem entregue a tua vida? Quem é o teu Deus? A tua amiga? O teu amiguinho? O teu chefe? O teu marido é o seu Deus? Tua esposa? Porque se você tiver no seu coração o Deus certo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que mudou Jacó para Israel, o Deus que nos enviou Jesus, se esse for de fato o seu Deus, você vai aprender a se comunicar com Ele. Você sabia que todos os dias, na viração do dia, Deus continua se inclinando para a humanidade para ver o teu clamor? O pôr do sol, ele tem que ser diferente para aqueles que são de Deus.
todos os dias, todos os dias. Eu não posso me cansar de falar, porque quando você vê o sol se pondo, quando você vê aquela dança daquelas cores no céu, você precisa observar o olhar e os ouvidos de Deus atento a você. Quando você vê um sol se pondo, você pode dizer para Deus: eu sei que o Senhor está aqui, porque eu estou te percebendo. Ali, o Senhor está anotando as tuas demandas. O próprio Deus, presta atenção, ele sai do trono dele e ele vai até o pôr do sol para ver como anda o seu coração. Quando Deus sai do trono dele, se inclina para a humanidade e começa ali a acontecer aquele encontro da beleza, porque a beleza, ela é um caminho para se encontrar a Deus. Não tem ninguém no mundo que vai virar para mim e falar que o pôr do sol é horroroso. Eu nunca ouvi. Vocês já ouviram alguém que odeia o pôr do sol? Não faz sentido, porque por mais que a pessoa não seja cristã, por mais que a pessoa não acredite em Deus, ela não tem como não reverenciar o próprio Deus. O ser humano, ele tem uma capacidade, sabe? Ele tem uma inteligência lógica de se submeter às coisas de Deus. Não existe ninguém que você vai ouvir e vai falar assim: nossa, o pôr do sol é horrível, ai, eu odeio o pôr do sol. Não tem como. Na hora que aquelas cores começam a dançar no céu e começa a fazer algo que ninguém faria, só o próprio Deus. E ali a gente começa a observar a beleza da criação. E os outros acham só bonito, acham só contemplativo, mas nós sabemos que é o próprio Deus ali olhando para mim, para você. Quando Deus faz isso e quando Ele está com os olhos deles fitos no seu coração, eu te pergunto, mas não precisa de me responder, o que Ele vê? Quando o favor de Deus, quando a mão de Deus, quando a misericórdia de Deus, quando o alcance de Deus está posto sobre você, o que Ele vê? O que Ele vê? Quando Deus te enxerga, Ele consegue encontrar boas obras? Ou Ele vê você totalmente distraído nas suas circunstâncias? O inimigo da sua alma tem uma missão: distrair você a ponto de não deixar você entrar no céu. Ele quer nos distrair de tal forma, que quando chega o nosso dia, o dia da redenção da nossa alma, a gente chegue no céu e não consiga entrar. Porque a gente andou distraído demais. O cristianismo, ele não é feito de um retiro, um congresso, um culto, uma única adoração. O cristianismo, ele é feito do dia a dia, ele é feito do hoje, ele é feito agora que o dia está clareando e a gente vai ver que a misericórdia do Senhor está se renovando sobre a nossa vida. E Ele é aqui do nosso dia. E na hora que o sol se põe, o próprio Deus está olhando para você. Ele olhou para você e foi exatamente naquele dia. Não foi para saber o que você fez ontem, porque o que você fez ontem, Deus já inclinou o coração dele. Todos os dias que eu estou posta diante do sol, se pondo, eu fico ali, eu falo: Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Olha para o céu e fica fixo e diga a Ele: eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei. Repete isso para Ele, para você ver como as coisas não mudam de dentro de você. Rios de águas vivas começam a fluir do seu interior. Você vai começar a observar que Deus está te observando. Existe uma nuvem de testemunhas ao seu derredor. E ainda que você não veja, anjos de Deus são enviados ao seu respeito. Exatamente ali naqueles minutos. E se eu fizesse assim, né, abrisse os seus olhos, eu queria que só um dia os teus olhos fossem abertos e você pudesse contemplar exatamente o que Deus faz ali naquela hora. Nunca mais você iria deixar de suplicar, de orar e de clamar a Deus um único dia.
O dia que você visse, que você entendesse, sabe? A Bíblia diz que existem a palavra e os profetas, e a palavra e os profetas estão falando a mesma coisa. Eles estão dizendo para você, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Existe um Deus que não está alheio ao clamor do seu coração. Existe um Deus que está requerendo de você submissão. Existe um Deus que ele está esperando você se inclinar às coisas dele. Existe um Deus que está aguardando a sua súplica, porque a tua súplica com lágrimas, ela alcança o céu como aromas suaves nas narinas dele. Aí eu te pergunto, a sua súplica tem pureza? A súplica do seu coração tem verdade? Porque não adianta de nada, absolutamente nada, você orar, você jejuar, você chorar, você clamar por iniquidade. Porque todas as vezes em que o desejo do teu coração foi iníquo, quem recebe como adoração é Satanás. Eu conversava com uma mulher esses dias e ela me disse que a amante do marido dela, a mulher amante, tá? Não para de falar do Espírito Santo. Diz que a mulher há um tempo atrás cometeu um aborto. Hoje ela é amante do marido dela, cometeu um aborto do marido dela. Hoje ela é amante do marido dela. Sempre foi, há muito tempo ela é amante. E se você olha para a mulher, ela não para de falar do Espírito Santo. Ela pode falar do que ela quiser. O que vai fazer o Espírito de Deus habitar em você não é nem tanto quanto você fala dele, é a pureza do teu coração. Eu disse para ela assim, o demônio, ele tem a tendência violenta de nos enganar. Eu tenho pena da alma dela. E se eu fosse você, eu teria compaixão da alma dela e da alma dele. Sabe por quê? Porque do que adianta ela viver tudo isso, né? Ela vive com um homem que não é dela, ela vive uma história que não é dela. Ela não é dela o Natal, não é dela o Dia dos Namorados, não é dela, nada é dela, o final de semana não é dela. São apenas algumas horas, são apenas alguns minutos. Ela vai fazer uma viagem, o que uma vez a cada 3 anos vai fazer uma viagem de um final de semana? Porque tem que esconder, né? Não é dela, não é por ela. Nada é dela. Quando ela for se apresentar diante de Deus, ela vai falar, mas eu falei de ti, Espírito Santo. Ele vai falar, não te conheço. O Espírito de Deus, ele só é conhecido onde tem pureza. Onde o teu desejo for legítimo, onde as tuas súplicas forem honestas, onde o teu coração for obediente. Nós lemos na palavra de hoje, Jesus veio para salvar os obedientes. Eu não estou inventando, está escrito, eu vou ler de novo. Embora sendo filho, ele orava com súplicas e lágrimas, aquele que podia salvar da morte. E ele era ouvido, Jesus era ouvido por Deus, por causa da submissão que Jesus tinha a Deus. Ok. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação. Então, quando Jesus foi aperfeiçoado, ele agora era salvação. A salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Queridos, existe um pré-requisito. A Bíblia diz que tem um anjo que ele abre o livro da vida e ele escreve com uma caneta de ouro o teu nome na lista dos salvos. Mas para você entrar na lista dos salvos, requer obediência do seu coração. Vocês acham? Me responde no chat, vamos conversar. Hoje eu quero conversar com vocês. Me responde aqui, uma mulher que tem a capacidade de se deitar com um homem que não é dela, ela está sendo obediente? Sim ou não? Eu vou colocar outra hipótese também, mas a resposta é a mesma. Um homem que tenha coragem, que precisa de coragem, de se deitar com uma mulher
que não é dele, na constância do casamento dele, ele está sendo obediente? Ele está sendo obediente? Não. Então Jesus não será conhecido por eles enquanto eles permanecerem nesse pecado. O Espírito Santo, ele é falado. Então, qualquer pessoa pode falar sobre o Espírito Santo. Agora, eu quero saber quem é que vai viver o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Isabel, ela se encheu do Espírito Santo quando João Batista começou a mexer na barriga dela, quando Maria foi visitar ela. Maria engravidou, Isabel engravidou, né? João Batista e Jesus. E João se encheu do Espírito Santo quando Jesus, né? Ventre com ventre. E ali João se encheu do Espírito Santo. E Isabel se encheu do Espírito Santo. É impossível alguém se encher do Espírito Santo se ele não tiver pureza no seu coração. Eu falava esses tempos atrás, eu até falei ontem numa ministração que eu fiz, dizendo que a gente quer ser cheio do Espírito Santo, mas a gente esquece que o pré-requisito é pureza. Aí eu vou continuar fazendo a pergunta, que teve algumas pessoas que não responderam, mas vai me responder aqui. Se quiser responder de novo também pode. Eu te pergunto, se o pré-requisito para estar cheio do Espírito Santo é a pureza, eu posso estar cheio do Espírito Santo de qualquer jeito? Eu posso ficar falando, o Espírito Santo me disse, se eu não tiver pureza, eu posso? Se o pré-requisito para você se encher do Espírito Santo é a tua santificação, é a tua pureza, o Espírito, ele é santo. Sabe santidade? É o Espírito. O Espírito Santo é santo. Sem santidade, sem pureza no teu coração, sem pureza nos teus atos, é impossível você agradar a Deus. Eu quero saber o que você quer. Você quer uma vida que te dê tudo o que você precisa aqui, ou você quer a vida eterna? E essa vai ser a última pergunta que eu vou fazer. O que você quer? As coisas do mundo ou a vida eterna? Porque eu quero te fazer uma pergunta muito dura essa manhã. Se Deus não resolver as tuas demandas, você quer o quê? As coisas deste mundo, escreve, as coisas deste mundo ou a vida eterna. O que você quer? Você quer a vida eterna? Então você tem que estar disposto a abrir mão das coisas deste mundo. Poliana, eu quero a vida eterna. Então você tem que saber que existem coisas que Deus não vai fazer. Existem horas em que Ele vai deixar você morrer. Se você quer a vida eterna, me escreve aí. O que você quer? As coisas deste mundo ou a vida eterna? Existem pessoas que já estão escrevendo aqui para mim. A vida eterna. Se você decidiu, como eu, que você quer a vida eterna, as coisas deste mundo não podem ser maiores que a vida eterna. Inclusive as tuas demandas. Sabe, as tuas demandas pessoais, aquelas que você encosta a cabeça no travesseiro e você fala, oi Deus, tudo bem? Caso seja da tua vontade, eu queria ver essa demanda resolvida. Mas e se Deus não resolver a sua demanda? E se Deus usar essa sua demanda para te levar para o céu? Se essa dor te acompanhar a vida inteira, para que essa dor seja a mola propulsora para você entrar direto no reino dos céus, você está disposto a herdar a vida eterna? Porque não vai ter desejos totalmente cumpridos na vida eterna. Eu e você precisamos de ter a consciência em Deus de que a vida eterna ela é constituída por esforço. E tudo que a gente se esforça daqui, a gente abre mão dali. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas que eram justas e legítimas para você. Mas porque você quer herdar a vida eterna.
lugar de desejos totalmente cumpridos é no céu, queridos. A gente vai entender muita coisa quando a gente chegar no céu. Quando a gente aparecer lá, cada um dos nossos dias serão julgados. E a Bíblia diz que é cada um dos nossos dias. Você não vai ser julgada pelo contexto, você vai ser julgada pelo hoje. Você não vai ser julgado pelos, vamos ver o mês de tal. Não, o que aconteceu no dia tal, na hora tal. Eu preciso te trazer uma consciência da eternidade. Eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Isso me preocupa. Isso me deixa aflita. Porque quem desse século vai pregar sobre a salvação? Quem desse século vai, trazer de novo o desejo da salvação para a humanidade? Porque se a gente não tem o desejo da salvação em nós, a gente usa Deus, assim como a gente quer do diabo, para os nossos próprios deleites. Sabe por quê? A gente tem falado, eu quero tanto para Deus, porque ninguém tem falado sobre a salvação. A gente esqueceu que o que mais importa para um cristão não é os nossos desejos cumpridos, não são as nossas demandas. É espalhar o evangelho e se preparar para o grande dia. Espalhar o evangelho e se preparar para o grande dia. Tudo que Deus for fazer na minha vida e na sua vida só serve para ser testemunho. Deus não vai te dar um bom emprego para ser um bom emprego para você. Deus não vai te dar uma boa casa apenas para ser uma boa casa para você. Deus, ele só estende a bênção, a graça e a misericórdia dele quando a bênção, a graça e a misericórdia dele serve para testemunho. E é por isso que Deus está te quebrando e te fazendo um vaso novo. Não é só para você, não é só para os seus, é porque tem uma nuvem de testemunhos ao seu derredor. A única coisa que ele quer é que você entre na vida eterna. E para você entrar na vida eterna, você só precisa de uma coisa: obediência. Vocês me falaram hoje que quer a vida eterna e eu vou falar para vocês o que eu quero: obediência. Então, uma pessoa que diz que quer a vida eterna, ela precisa necessariamente abrir mão das coisas deste mundo. O que hoje você vai ter que abrir mão? Talvez seja até um desejo legítimo, mas se a gente não abrir mão, talvez a gente nem entre na vida eterna. Tem gente achando que ir para o céu é a coisa mais fácil do mundo, sendo que a Bíblia diz que o céu é constituído por esforço, que é negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir. Todo o relato que eu tenho da porta de entrada do céu é um relato de cruz, é um relato de que você vai, de fato, tem que abrir mão de muitas coisas deste mundo. Não ache vocês que a salvação vai vir porque você é uma pessoa boazinha. Não, a salvação vai vir da sua capacidade de amar e perdoar. É isso. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Restitui em nós o valor da salvação. Eu nem sei se tem outras pessoas falando disso, mas o meu coração, ele arde pelas coisas que o Senhor arde. Eu sei que é interesse do Senhor que todo mundo esteja no céu contigo. O Senhor não faz ninguém para perdição. Por isso eu te peço, Senhor, nos realinhe a tua vontade. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós e que ele nos conduza ao caminho, nos direcionando e falando para nós: esse é o caminho, ande por ele. E que no final da nossa jornada a gente possa se encontrar com Cristo e ele olhe nos nossos olhos e diz: servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. E que a gente receba depois disso tudo a coroa da vida, aquela que vai ser preenchida com todas as coisas que nós não tivemos justiça nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que delícia. Amanhã a gente continua o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é muito lindo, né? Eu amo. E 5h45 eu tô aqui esperando vocês pra gente continuar ao vivo o nosso devocional. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.